violência e 13% menos corrupção. Se a gente juntar esses dois números, a gente chega a 31% dos jovens que a gente chamou de sonho de reparação. O que significa? Significa corrigir esses maiores problemas estruturais que a gente tem no Brasil, que esse jovem enxerga, que é a violência e a corrupção. Num segundo momento, a gente viu 28% dos jovens sonhando com sonhos de realização, que a gente chamou, que é o quê? 10% mais empregos para todos, 10% mais igualdade social e 8% mais educação, oportunidades para todos, né? Então a gente vê um jovem que projeta, é um jovem que quando ele pensa no Brasil, isso é bastante interessante, ele é um jovem otimista, mas a gente fala que ele é um jovem otimista pragmático, porque o que alimenta o otimismo dele não é uma ilusão de que um dia as coisas possam ser perfeitas. Não, ele acredita naquilo que ele está vendo, ele acredita naquilo que ele vê no dia a dia dele, né? Então, a gente vê um jovem sendo otimista em relação ao Brasil e pensando como é que esse Brasil pode ser construído. Então, ele enxerga que tratar desses problemas estruturais é muito importante, corrupção, violência, que esses problemas podem colocar em risco o bom momento que o Brasil passa, podem colocar em risco o futuro do Brasil, e por outro lado, pensando mais no coletivo, ele também começa a pensar em mais oportunidades para todos. E você conhece o bom momento que o Brasil passa? Reconhece. Quando a gente, na fase quantitativa, a gente tem alguns números que foram bastante relevantes. Houve bastante repercussão nesses números que, por exemplo, 89% dos jovens brasileiros têm mais orgulho do que vergonha de ser brasileiro. 89%. Um número bastante expressivo. É um número expressivo que, 80% praticamente. Possivelmente, em outras gerações, talvez esse número não fosse tão grande, né? Quando a gente pergunta se eles acreditam que o Brasil é importante no Brasil hoje, por exemplo, se o Brasil é importante no mundo hoje, 87% dos jovens acreditam que o Brasil é importante no mundo hoje. 75% dos jovens acreditam que o Brasil está mudando para melhor, né? Então, apenas 9%, nem 10%, se não me recordo, que diz que está mudando para pior. O resto acredita que não está mudando. Todo modo, 75%. Então, isso já reflete um momento em que esse jovem reconhece o bom momento do Brasil, um jovem que tem orgulho de ser brasileiro, um jovem que, enfim, valoriza e entende a importância do Brasil no mundo. A Box 1824 tem ideia do projeto de refazer esse estudo daqui a 5 ou 10 anos para fazer um comparativo? Já passou pela cabeça de vocês? Sim, bom, no momento a gente terminou essa etapa, né? Então as repercussões estão sendo bastante interessantes, que a ideia é exatamente terminar essa etapa, abrir esses estudos, abrir esses resultados, e agora a gente vê que vários atores da sociedade já estão pegando esse estudo, transformando, criando projetos, enfim. Então a nossa ideia nesse momento é ajudar, então, incentivar que isso vire novos projetos, estudos. Com relação ao futuro, sim, a gente não pretende deixar essa ideia morrer, a gente pretende ir alimentando esse estudo de formas diferentes. A gente não sabe exatamente como, mas com certeza é uma grande intenção ir alimentando ele. Vocês começaram, a primeira disponibilização desse estudo foi quando? Apresentaram ele à sociedade? Foi em junho. Junho agora? Junho agora de 2011, isso. E a partir daí, então, vocês agora estão fazendo um trabalho constante de divulgação estão fazendo, digamos, um roadshow desse trabalho? Perfeito. A gente, e foi interessante que a gente foi procurado também por pessoas muito diferentes, e na medida do possível a gente sempre tenta, então, ajudar e esclarecer e, enfim, e de uma certa forma incentivar todos esses projetos paralelos. E a ideia é que realmente saia do nosso controle, que as pessoas se apropriem desse conteúdo e passem para frente, transformem em outras coisas. O objetivo é finalizar e multiplicar. Exatamente. E foi muito interessante, que com isso a gente teve a oportunidade de dialogar já com universidades, órgãos governamentais, mesmo políticos nos procuraram, empresas, ONGs, associações, enfim, a repercussão foi realmente bastante interessante. A imprensa também, a gente, enfim, houve vários diálogos aí ao longo do caminho. Gerou-se muita matéria na imprensa? Bastante coisa, exatamente. Então a gente acredita que
os resultados foram bastante interessantes. E era essa a ideia mesmo, de divulgar e disseminar o máximo possível. E é muito interessante quando alguém pega esses resultados e olha para a sua realidade, faz um cruzamento que a gente talvez... Porque os dados são infinitos, né? A gente não consegue fazer todas as leituras. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas fazem uma leitura que a gente nem tinha imaginado, não tinha olhado para aquele ponto, e esse conteúdo fica mais rico ainda, e assim vai se construindo e se acumulando cada vez mais conhecimento em torno dele, né? Agora, além do resultado da pesquisa bastante interessante, o modelo de estudo também chama atenção, né? O pessoal que já viu pesquisa, às vezes está acostumado com aqueles calhamaços grandes, aí, de gráficos, de tabelas, coisas e tal, que você fala, meu Deus, vou ter que ler tudo isso daí. E vocês têm um modelo diferente como empresa de pesquisa fazer, tanto fazer pergunta como apresentar resultados, né? Eu fui numa apresentação de vocês, como eu te disse aqui antes da gente iniciar o programa, e aí tem vídeos, os gráficos são coloridos, são bonitos, existe quase que uma apresentação multimídia aí para apresentar os resultados da pesquisa. Conta um pouquinho como é que é esse modelo de negócios da Box 1824, e até pergunto se esse é um novo modelo de negócio como uma empresa de pesquisa? Certo. Bom, a gente tem esse estudo reflete um pouco todos os estudos que a gente faz. A gente sempre procura trabalhar com vários desses elementos que você acabou de citar. Tem duas questões principais. Primeiro, quando a gente fala que trabalha com a cadeia de influência, como a gente foi buscar para o Brasil os transformadores, quer dizer, quais são esses jovens que já estão agindo, que têm um envolvimento maior com esse tema. Tendo um envolvimento maior, já estando agindo, eles têm mais opiniões, eles conseguem projetar mais futuro. Então, a gente realmente tem um trabalho muito cuidadoso, leva mais tempo para se chegar nesses entrevistados, mas a qualidade das informações a gente consegue aprofundar muito mais. Então, isso é algo que a gente preza em qualquer pesquisa que a gente faça, a gente sempre busca, então, essas pessoas que são digamos, que têm esse poder de influência, né, dentro dos seus grupos, na sociedade, porque são pessoas que já gostam muito de um assunto, que são os nossos betas, que a gente chama na Box, né? Que são betas, exatamente. A gente olha para a sociedade, os alfas, que são geralmente os criadores de movimentos, enfim, de comportamentos, os alfas, que são os tradutores, são aquelas pessoas que são apaixonadas pelo assunto, elas conseguem transitar por esse universo de criação e traduzir então para o mainstream, que seria para a base, né, para a massa, digamos, das pessoas. E as pessoas são apaixonadas por diferentes assuntos, então elas são betas em diferentes assuntos. Então você pode ser um beta em tecnologia, mas um mainstream em moda, e ao mesmo tempo, enfim, então determinados assuntos você tem esses influenciadores, essas pessoas que são mais apaixonadas, são tradutoras e que têm essa visão mais aprofundada e conseguem projetar mais futuro. Então a gente sempre busca esses entrevistados. O resultado é que as informações são bastante ricas e profundas. E, por outro lado, evidentemente, a gente faz um trabalho exaustivo de análise também, porque por trás de um formato, né, bonito, muitas vezes, tem muito trabalho de análise, né, de pegar os dados, de cruzar, de fazer, refazer, tentar cruzar de novo e tudo mais. Checar, exatamente. Então esse trabalho de pesquisa ele é bastante árduo até, né? Então um bom trabalho, né, pressupõe bastante trabalho de bastidores. Mas a forma de apresentação, como você falou, é um grande desafio nosso, porque não adianta nada a gente produzir muita coisa e muita informação, exatamente, as pessoas muitas vezes você não conseguir transmitir para as pessoas o que é mais importante daquilo, qual é o principal aprendizado que você trouxe, ou porque as pessoas consigam entender, né, e internalizar aquele conteúdo. Então a forma é algo que a gente também se preocupa exatamente por isso, porque quando você consegue trabalhar a gente estuda bastante design de informação, infográficos, são coisas que a gente busca continuamente desenvolver dentro da Box, porque é uma forma de se fazer entender, é uma forma de uma forma simples, ser mais claro, conseguir passar melhor as informações e, evidentemente, as pessoas vão entender melhor esse conteúdo e elas também vão conseguir fazer mais coisas com ele, né? Então, basicamente isso, é uma preocupação que a gente sempre tem, sim. Qual a origem? Por que o nome Box 1824? Olha, 1824 está muito conectado exatamente àquilo que a gente falou no começo. Exatamente. Que a gente estuda basicamente o público 1824. A gente estuda todos os públicos, sim, mas você tem um foco, um viés voltado para esse tipo de público. Exatamente. É muito recorrente a gente trabalhar com alguma outra faixa etária, mas a gente faz algum grupo, alguma coisa ali no 1824 exatamente para monitorar esses novos comportamentos, tudo isso que está nascendo ali nessa faixa etária.
Caetano, como é que está a participação dos Olha, Gilberto, eu tenho pergunta e o pessoal da Surte me avisou aqui que eles estão com o site 1824 no ar. Se a gente quiser mostrar ali na tela, então, coloca no ar. O Gabriel colocar e depois a gente vai para as perguntas dos internautas. Aqui nesse site vocês podem ver que a gente tem vários blocos, né? Então você pode escolher entrar, ver um bloco específico, ou lá no cantinho direito superior você também pode gerar um PDF. Então como é que você faz isso? Ou você baixa o relatório na íntegra. Desculpa, esse é o site da Box 224? Não, do Sonho Brasileiro. Tem um link direto de um para o outro. Sim, né? sim. É www.osonhobrasileiro. O Sonho Brasileiro. Isso, não pode esquecer do O antes. .com.br. Isso, exatamente. Então, assim, você pode ir passando pelo estudo, navegando, como o pessoal está fazendo ali, né? Então, ir passando por diversas lâminas, ou você pode baixar um PDF que tem todo esse conteúdo. O PDF você também tem duas opções. Ou você pode baixar o conteúdo completo, ou você pode escolher alguns blocos que mais te interessam e ele gera um PDF automático apenas com esses blocos que você escolher. Então, por exemplo, eu quero ver Jovens Ponte e eu quero ver o Brasil do Presente. Então você escolhe essas duas opções e ele gera um PDF só com esses capítulos. Ou você baixa o relatório inteiro. E o conteúdo está integrado à pesquisa do relatório. Está tudo ali. Está tudo ali disponível gratuitamente para quem quiser acessar. Isso mesmo. Isso é bom então porque, por exemplo, pesquisadores de universidade, que você falou, pessoal que está fazendo estudo, tese, o pessoal está aproveitando totalmente. Exatamente, imprensa, órgãos, enfim, todo mundo pode abrir esse resultado. Legal, Gaetano, quais são as perguntas? Vamos lá, quando a gente estava falando sobre a participação dos jovens na política, né, o Paulistano ele acabou mandando depois mais um comentário aqui, dizendo o seguinte: nossos políticos tornaram a política chata ao ponto de causar desinteresse dos jovens. Isso só beneficia os próprios políticos. E aí eu recebi uma pergunta do Thiago aqui, Gabriel, que é a seguinte: ele está dizendo: alguns analistas fazem uma ligação muito estreita entre desemprego juvenil e criminalidade. E ele quer saber se você concorda com essa posição. Não foi um objeto desse trabalho, né? Então, assim, a gente realmente não. A gente estudou a partir da perspectiva do jovem, como é que ele estava enxergando, enfim, o país e tudo mais. Especificamente, a gente não trabalhou com essa correlação no estudo. Ok. Mais uma pergunta? Olha, recebi também uma pergunta de um usuário anônimo. Eu não sei se você vai saber responder, é uma curiosidade, a gente tem ouvido falar bastante sobre isso. A diferença entre a geração Z e a geração Y. Até vou explicar o que é a geração Z, porque tanta letra agora que até nem eu sei o que é a geração Z. Eu acho que, na verdade, eu até, para todo mundo, eu aconselho, a gente fez um vídeo, exatamente, que chama We All Want to Be Young, onde a gente coloca várias questões em relação à geração Y, né? E que a geração globalizada, enfim. E aí eu aconselho então todo mundo a ver esse videozinho onde a gente tem alguns conceitos colocados. E a todo momento no estudo aqui a gente está dialogando. Então quando a gente fala dessa geração interconectada, quando a gente fala dessa geração que vive várias realidades ao mesmo tempo, né, que tem uma coisa que a gente sempre fala bastante, que é o slash, né, que você vive vários você ao mesmo tempo que é jornalista, às vezes é designer, às vezes também é DJ, às vezes é chefe de cozinha. Então as pessoas vivem isso vira trabalhos diferentes, por exemplo. Exatamente, que a gente fala bastante, então a gente fala bastante sobre isso, a gente fala bastante sobre essa conexão entre essa possibilidade de ação que as pessoas têm, que é muito características, né, dessa geração. Enfim, tem vários assuntos ali. Esse vídeo está disponível no site da Box? Também. Ou, assim, só dar uma busca ali. We All Want to Be Young, né? Todos nós queremos ser jovens. E é um vídeo... E aí tá de uma forma bastante didática até. Tem esse conteúdo lá, porque também a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Gabriel, eu recebi aqui uma outra pergunta, parece interessante, do Thiago. Ele está dizendo aqui: diferentemente da geração de nossos